Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, por favor. Vamos meditar em 3 versículos. Versículo 2, o 3 e o 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Amém, meus irmãos? Amém. Claro? Amém. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 até o versículo 4. Que assim nos diz a palavra do Senhor. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Somente até aí, os irmãos sentem um pedacinho, por favor. Senhor, seu Pedro. Amém. Fica à vontade. Tem a cadeirinha aqui melhor aqui na frente. Ó. Dona Renata tá por aí? Tá. Diga ela que até aqui que o meu quiser falar com ela. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, a gente vê aqui na palavra do Senhor a preocupação do Espírito Santo de Deus, através de seu servo Paulo, né? Preocupado com os irmãos de Coríntios e com cada um daqueles que crê no Senhor Jesus, que não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como temos visto nos dias de hoje, nós estamos vivendo os últimos dias, os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, e a palavra nos adverte que esses tempos seriam dias trabalhosos, dias maus. E hoje vemos muitos cristãos, infelizmente que se dizem cristão, preocupados com coisa nova, querendo conhecer coisas novas, querendo luxo, querendo conforto, preocupado com templos luxuosos, com homens que falam bonito, que têm faculdade, que têm teologia. Não sou contra, né? Não sou contra isso. Mas eu, irmãos, é algo particular meu. Eu nunca me interessei por isso. Porque eu vejo na palavra de Deus a única maneira, o único critério, o único quesito que o Senhor cobra para alguém pregar o Evangelho. É quando o Senhor, já ressuscitado, aparece para os seus discípulos e quando ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? E nós sabemos que ele pergunta por 3 vezes a Pedro. E Pedro responde, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então o Senhor vai dizer, então apacenta, ou seja, pastoreia as minhas igrejas. Então, a única coisa que o Senhor vê em nós não é faculdade, não é teologia, não é falar bonito, mas a única coisa que o Senhor vê em nós é o amor por Cristo. Porque se amarmos a Cristo, também amaremos as ovelhas de Cristo. Foi o Senhor que disse que não pode alguém amar a Deus e não amar seu irmão. Se amamos a Deus, também amamos aos nossos irmãos. Então, irmãos, a preocupação do Espírito Santo de Deus, através do seu servo Paulo, e com cada um de nós, é que alguns de nós não venha se apartar da simplicidade que há em Cristo. Talvez, irmãos, a pregação nossa é tão simples, que talvez alguns desprezam. Infelizmente acontece isso, irmãos.
Até conosco mesmo. Se nós não vigiar, nós não vamos dar atenção para uma pregação simples. Quando as pessoas vêm até a nós, estão com problema de saúde, um problema na família, um problema na vida delas, elas vêm até a nós e muitos se surpreendem. Como assim? Porque a nossa resposta não é a resposta que elas desejariam de receber. Por quê? Muitos estavam interessados em quê? Em rituais, sabe? Nessas coisas complicadas, coisa difícil. Mas quando nós falamos a verdade, né, que do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, quando passamos por aflições, passamos por problema, devemos ser humildes e olhar para dentro de nós e reconhecer que se estamos passando por isso, é consequência dos nossos pecados. Recentemente, o mundo passou por uma pandemia chamada Covid-19, a qual ceifou muitas vidas. E as pessoas ficavam se perguntando, e não entendiam. Mas a resposta é simples, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, perdoados pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para quem não sabe, a palavra redenção significa a paga do preço de uma libertação. Cristo Jesus nos resgatou da maldição. Cristo Jesus pagou o nosso preço. O preço já foi pago. A única coisa que devemos fazer hoje é nos rendermos, é crermos em Jesus Cristo, é não resistir à graça de Deus, como muitos têm resistido. Infelizmente hoje, na igreja num todo, não é derramado o Espírito Santo em toda a igreja. Por quê? É porque o Senhor não quer derramar? Não. É porque muitos ainda estão com o coração endurecido. Ainda muitos, infelizmente, irmãos, querem ir para o culto para ouvir pregações tremendamente sábias, homens sábios. Mas nós vamos na palavra, o apóstolo Paulo diz que eu não vim até a vós com sublimidade de palavras, ou seja, com palavras bonitas, de sabedoria humana, mas eu fui até a vós com demonstração de espírito e de poder. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Do que adianta palavras bonitas? Do que adianta a sabedoria do homem se o Espírito Santo não agir? Do que adianta templos luxuosos, templos lindos, mas ali o Espírito Santo não está? É melhor estar debaixo de uma lona, é melhor estar debaixo de uma tenda, mas ser cheios do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a começar de mim, cada um de nós devemos vigiar para não se afastar da simplicidade que é em Cristo. Aleluia. E tomar cuidado para não desprezarmos uma pregação simples. Quando nós vamos na palavra, nós vemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é fácil de entender. É simples. Não é nada difícil. O Evangelho é simples. O nosso Senhor Jesus, ele não tinha uma casa para morar. O nosso Senhor Jesus não tinha um carro, não tinha uma moto. O nosso Senhor Jesus, ele não tinha nem onde dormir. Quando aquele homem fala para o Senhor assim, Senhor, para onde o Senhor ir, eu também irei. E o Senhor vai dizer, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que cada um de hoje devemos buscar aqui, irmãos, não é ser abençoado, não é receber uma cura, não é receber uma libertação, porque a maior bênção que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. Amém. Às vezes, amados irmãos, a gente não entende. Tem irmãos que vai para a igreja atrás de bênção. Tem pessoas que vai para a igreja atrás de bênção. Irmãos, nós já estamos abençoados. Sabe por quê? Porque aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é santo, 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 aquele que é todo poderoso, ele deu a sua vida por nós. Hoje, se não fosse a morte do Senhor Jesus, nós estávamos sem esperança. Recentemente, nós perdemos não, né, irmãos? Eu creio que não é na palavra correta, né? Mas um amado irmão nosso, um pastor, amado irmão nosso, partiu para a glória. Glória a Deus. A gente fica triste, com dor, com saudade, né? Apesar de não ter conhecido ele pessoalmente, mas só de ver pela internet, a gente já vê
que ele é carismático, ele era carismático, um irmão humilde, simples. Mas se Deus quiser, irmãos, se nós nos mantivermos nesse caminho que é Cristo, nesse caminho simples, da simplicidade, em breve nós vamos se encontrar com Ele na glória, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando as pessoas ouvem outro evangelho, né, elas estão seguindo a outro Jesus. Já estou terminando já, tá? Eu, irmãos, é experiência própria. Eu passei 12 anos da minha vida achando que servia a Cristo, mas não servia a Cristo, eu servia a Mamon. Para quem não sabe, Mamon personifica as riquezas. Eu estava ali atrás de bens materiais. Eu estava ali por egoísmo. Por egoísmo. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, o Senhor me resgatou. O Senhor me livrou disso. E hoje nós conseguimos entender que nós já somos abençoados por ter a graça do Senhor Jesus habitando em nós. Então essa é a maior bênção, irmãos. Essa é a maior bênção. Do que adianta ser curado, do que adianta ser libertado, do que adianta ter o carro, ter a casa boa, ter tudo nessa vida e não ter a presença do Senhor. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Foi o Senhor Jesus que disse. Então, irmãos, eu queria deixar só essa aqui da parte de Deus, esse alerta da parte de Deus para cada um de nós, a começar de mim. Temos que tomar muito cuidado com a internet, com homens que estão lá com sabedoria, que falam bonito, são carismáticos. Nossa, após uma pregação deles, uma fala deles, a gente fica de queixo caído. Mas, nas entrelinhas, irmãos, se a gente perceber, a gente vê heresia. E hoje, não poderia deixar de alertar os amados irmãos, hoje tem uma doutrina perigosíssima, chamada calvinismo, que dizem que Jesus morreu só pelos que creem, que dizem que Jesus escolheu uns para salvar e outros para ir para o inferno. É mentira, irmãos, mentira. Jesus morreu por todos. Está escrito, segundo aos Coríntios capítulo 5, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu, que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E a vontade do Senhor Jesus é de salvar a todos. A todos. Mas o que é que nos impede da salvação? É um coração duro. É a incredulidade. É isso que impede. É o nosso pecado. Mas se essa manhã, se esse dia, nós nos rendermos a Cristo, receber essa simplicidade que é em Cristo, essa simplicidade que é em Cristo, confiando nele para a nossa salvação, nós seremos salvos, irmãos. E o melhor, já conseguimos sentir como é o reinado de Deus aqui nessa terra ainda. Para a glória de Deus. Então tomemos muito cuidado, não desprezar, irmãos, às vezes saudações simples, às vezes pregação simples, né, de irmão simples, né, de não aquelas pessoas reformadas e tal, e a gente desprezar. Às vezes, irmãos, começar de mim, a gente ouve uma pregação e diz assim, nossa, eu fui muito edificado pelaquela pregação. Mas a pergunta é, eu não estou sendo edificado através dos meus irmãos da igreja? Quando o meu pastor, quando o evangelista, quando o meu irmão traz uma saudação, quando o meu irmão traz uma palavra na igreja, eu não sou edificado? Não é a mesma palavra, a palavra de Deus? Está entendendo, meus amados irmãos? Temos que tomar muito cuidado, porque a serpente está aí, ao nosso derredor. Para quem não sabe o que é a serpente, é Satanás, a antiga serpente. Está ao nosso derredor. Atrás, né, de fazer nós ficar orgulhosos. Cuidado com uma coisa, o Senhor alertou, o orgulho. Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. O evangelho de Jesus Cristo é para os pobres, é para os humildes. Amém. É para aqueles que reconhecem que são miseráveis, são mendigos, que não são nada, mas que dependem de um Salvador e Senhor das suas vidas, Aleluia, que é Cristo Senhor. Jesus. Quero agradecer, meus amados, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, por esse dia de hoje. Agradecer os meus amados irmãos de Caraúno, que nos ajudaram, né? Muito obrigado, tá? De coração. Quero agradecer os amados irmãos de Fortaleza, por ter vindo nos prestigiar, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, e a Deus toda a glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E agora, todos estão convidados para adorar o Senhor Jesus. Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Já vou me alegrando aqui com os irmãos, feliz de estar aqui novamente. Meus irmãos que foi adotado há um ano atrás e uns meses. Glória a E Deus. novamente aqui expressar o meu amor por vocês todos.
aqui que estão presentes, os que eu já ainda não conheço também, e toda a vizinhança que possa ser abençoada nessa tarde. Amém. Desejo tudo de bom ao coração de cada um e que a felicidade seja encontrada no coração de todos aqueles que desejam um dia estar com o Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vou trazer um versículo muito conhecido pela igreja, que é no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Creio que essa palavra, eu vi a hora do pastor Ramon até falar ela na hora da salvação. Aí eu disse, pronto, agora eu vou só repetir. Amém, né? Estou aqui com a minha família de Fortaleza e minha família mesmo, meus filhos, minha esposa também. Saúde todos os meus irmãos de Fortaleza. Muito carinho. Amém? Amém. Assim diz a poderosa palavra do Senhor Jesus. Versículo 28 de Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Correção, com licença. Vou repetir aqui para os irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos convida a vir para a sua presença, porque Ele tem toda a humildade e amor para nos dar. Porque, como o pastor falou, Ele morreu por todos nós, em resgate de nossos pecados, né? Quando nós éramos do mundo, nós estaríamos condenados. Mas quando Ele chamou para tirar todo o seu descanso conosco, é uma promessa de eternidade, né? E quando nós estávamos no pecado, sem querer da presença de Deus, afastados do mundo, nós vivíamos cansados, oprimidos, sem força até de lutar. Às vezes, alguns irmãos, a gente vê testemunho por aí, que tenta se matar, cai no mundo das drogas, na depressão, que a gente vê muito falar ainda, né? Porque não se encontrou ainda com o Senhor no seu caminho e não veio até Cristo, porque Ele tem toda a autoridade para tirar o peso das nossas costas, né? E nos dar uma vida transformada com a sua presença do seu Espírito Santo. Aqui nós podemos ver que tem muitas senhoras e senhores já aqui presentes, sabe do que eu estou falando, que tiveram uma vida cansada, muito fardo pesado, mas hoje eu creio que tem entregado esse peso a Cristo, né? E tem aliviado, né, o coração, porque onde mais dói é o coração, né? Eu também quero compartilhar um salmo com os irmãos, um versículo do Salmo 22, versículo 26, onde o salmista estava dizendo: os mansos comerão e se fartarão e louvarão ao Senhor, e os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Salmo profético, aqui, né, com muita alegria, que quem buscou estar na mansidão da sombra de Cristo, ele estará eternamente com Ele, vivendo para sempre. Amém. Essa é a oração que o irmão Dan preparou. E está se segurando aqui para não chorar um pouquinho, porque também ele é chorão. Eu chorei já na chegada com os abraços dos irmãos e nos louvores das irmãs. E eu sou assim um pouco também tímido, viu, irmãos? E é essa palavra que Deus... irmão. E Deus abençoe todos os irmãos, a família aqui do pastor Ramon, que novamente, né, nos recebeu. Que quando eu falo a família, são todos vocês, né? Viu? E muito carinho. Desejo a paz a todos os irmãos, viu? E que Deus possa abençoar seus familiares e perseverar junto, que a luta da nossa fé
quando nós estamos em Cristo, só aumenta, né? Mas nós não podemos desistir, irmão. Jamais. Nós estamos já, principalmente agora, na reta final desse mundo, desse século, né? Que Jesus já está muito próximo e a gente vê a partida também de alguns irmãos, como foi citado o pastor Álvaro, um irmão muito querido da nossa congregação, que quem teve a honra de conhecer pessoalmente, glória a Deus, mas também quem não conheceu, creio que pelos vídeos, pelo falar dele, sabe que ele é um homem de Deus e se despediu junto com a igreja na reunião de quinta-feira, né? A honra e glória de Deus. E deixar aqui também as condolências aos seus familiares, que Deus possa abençoar e consolar a dor, né, da perda, porque quando a gente perde um ente querido, a gente sente muita dor no coração e só Deus pode, né, justamente consolar nosso coração. E é através da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus conselhos, que Ele tem deixado para nós através da palavra sagrada que é a Bíblia, né? Que nós coloque toda essa palavra, venha viver ela, porque vale a pena, irmão, estar em Cristo Jesus, porque, assim, eu já fui meio perdido do mundo, mas Jesus me resgatou e eu posso sentir isso e dizer a verdade, que vale a pena ter na vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Glória a Deus. Pedir os irmãos para abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 3. Evangelho segundo João, capítulo 18, a partir do versículo 3. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Tendo, pois, Judas tomado uma campanha de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Eu dizer que é um momento de festa, um momento de alegria para nós aqui de Caraúno. E eu creio que para todos os irmãos, aqueles que se alegram por ver irmãos reunidos em Cristo, buscando o Senhor em um único propósito. Queria saudar os irmãos de Fortaleza e agradecer os irmãos, o esforço que os irmãos fizeram para estar aqui mais um ano conosco, irmãos. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que nada disso era possível, irmãos, se o Senhor ele não tivesse se entregado para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, irmãos. Nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, irmãos, que quando Judas, com todo aquele batalhão, vieram atrás do Senhor Jesus, o Senhor ele não se recuou, o Senhor ele não se escondeu, não, o Senhor foi até eles e perguntaram: A quem buscais? A quem buscais? E eles disseram: Buscamos a Jesus Nazareno. E ele diz: Sou eu. Sou eu. O Senhor, irmãos, ele não se recuou. O Senhor, ele estava firme no propósito. Qual o propósito, irmãos? De entregar a sua vida por amor de cada um de nós. Ele estava firme em um só propósito, irmãos. No propósito de reconciliar as pessoas com Deus.
Todos, irmãos, todos. Se Cristo não tivesse padecido na cruz do Calvário, todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos sem esperança alguma, irmãos. Sem esperança alguma. Mas a partir do momento que o Senhor se entrega, que o Senhor se oferece, que o Senhor derrama o seu sangue na cruz do Calvário, irmãos, nós temos uma esperança de vida eterna. Nós passamos a ter uma esperança de vida eterna. Se nós buscarmos o Senhor, se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, nós conseguimos ser lavados por aquele sangue que é precioso, que foi derramado na cruz do Calvário, irmãos. E assim nós temos o tempo do refrigério pela presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, irmãos, o Senhor, Ele estava firme nesse propósito e Ele prosseguiu por amor a nós. Mas se olharmos para nós, irmãos, nós não vemos nada de precioso em nós. Nós não vemos nada de importante em nós, irmãos. Porque, irmãos, provando isso, que Ele morreu por amor. Ele morreu, irmãos, somente por amor. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele entrega o seu Filho amado para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, irmãos, Ele segue no propósito de derramar o seu sangue, irmãos, para nos reconciliar com o Pai. Essa manhã, irmãos, nós temos essa oportunidade. Nessa manhã, irmãos, nós temos esse privilégio em que Isaías vai dizer que ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como o carmesim, Ele vos deixará limpo, branco como a neve. Nessa manhã, irmãos, nós temos a oportunidade de se reconciliar com Deus, de ser lavado, irmãos, pelo sangue do Senhor Jesus, irmãos. Um sangue, irmãos, precioso, um sangue incontaminado. Então, irmãos, essa manhã nós estamos aqui reunidos, que nós não venhamos a esquecer disso, irmãos. Que nada era possível se o Senhor não tivesse entregado a sua vida por amor de nós. Ele morreu para que todos os que hoje vivem não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Então é uma alegria, irmãos, estarmos aqui mais um ano em comunhão. Amém. Completando, irmãos, 3 anos de IBC Caraúna, irmãos. Ficamos muito felizes por receber cada irmão que aqui está, irmãos. Amém. Que nós nunca venhamos nos esquecer da palavra do Senhor Jesus, que morreu para que tenhamos vida, irmãos. Amém. Vida. Então, irmãos, essa é a palavra, essa é a minha saudação, irmãos. É que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.